CNN. São 8h13 agora, breaking news na CNN. O senador Fernando Collor, ex-presidente da República, é neste momento alvo de uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação O Quinto Ato, com o objetivo de desvendar um esquema criminoso ocorrido entre os anos de 2014 e 2015, envolvendo o pagamento de vantagens indevidas para fins de intervenção no IBAMA, visando a liberação da licença ambiental de instalação do Porto Pontal Paraná, importação e exportação no estado do Paraná. A investigação é um desdobramento da Operação Politeia, deflagrada pela Polícia Federal lá em 2015, há 5 anos, portanto. Oportunidade em que, segundo as investigações, foi identificado que bens de luxo pertencentes a um parlamentar federal teriam sido pagos com a utilização de recursos decorrentes de vantagens indevidas recebidas de empresários que tinham interesse na atuação política do senador Collor junto a órgãos federais, no caso, o IBAMA. Também há indícios de pagamentos de vantagens indevidas em espécie, em dinheiro vivo. Por ordem do Supremo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados e também determinado o bloqueio de valores financeiros. Então, os investigadores, pelo fato de o senador Collor ter foro privilegiado, foram ao Supremo e obtiveram no Supremo Tribunal Federal autorização para o cumprimento destes 12 mandados de busca e apreensão. É disso que se trata a operação neste momento, nada além disso. Aproximadamente 50 policiais, não que não seja grave, né? Mas poderia ocorrer um mandado mais grave, não há neste momento. Aproximadamente 50 policiais federais estão participando das ações em Curitiba, Paraná, Pontal do Paraná, Gaspar, Santa Catarina e também na capital paulista, em São Paulo. O nome da operação, O Quinto Ato, é uma referência ao rastreamento financeiro efetuado pela Polícia Federal a partir do pagamento da 5ª parcela de um jato executivo adquirido pelo parlamentar investigado, que é o senador Fernando Collor de Mello, alvo de operação da Polícia Federal nesta manhã, que apura o pagamento de propina para o senador por meio de empresários interessados em liberação de autorizações do IBAMA para a instalação do Porto Pontal Paraná, no estado do Paraná. Corrupção que, segundo as investigações, teria acontecido entre os anos de 2014 e 2015. O Igor Gadelha está de volta aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esta operação da Polícia Federal. Mais uma contra o ex-presidente da República, que já foi acusado de corrupção, por exemplo, em subsidiárias da Petrobras, não é, Igor Gadelha? Há pouco tempo, inclusive, e agora é suspeito, acusado pela Polícia Federal de receber propina para interferir no IBAMA e obter licença ambiental para facilitar a construção de um porto no Paraná. Uma nova frente de investigação contra o senador, que é ex-presidente da República, vale lembrar, né, sofreu impeachment em 1992, salvo engano, e tem uma atuação até muito discreta ali no Senado Federal, mas agora a Polícia Federal avança aí sobre mais uma linha de investigação contra o senador. A gente lembra que em 2015, Colombo, a Operação Lava Jato, da qual o senador também foi alvo, chegou inclusive a fazer aquela mega operação para prender os carros de luxo do senador aqui em Brasília. A imprensa registrou na época os policiais federais apreendendo os carros, entre eles Ferrari, Lamborghini. Depois o senador, né, obteve de volta os cargos, mas é uma figura muito importante por ter sido ex-presidente da República, né? Até então não se sabia, não se tinha conhecimento, pelo menos, de envolvimento de Collor com irregularidades no IBAMA. Como você falou, as investigações eram sempre relacionadas a outras estatais, entre elas a Petrobras. É isso, ele foi acusado pela Operação Lava Jato de participar de um esquema de corrupção na BR Distribuidora para as regiões Norte e Nordeste. Ele chegou, inclusive, a ser denunciado pelo Ministério Público, pela então procuradora Raquel Dodge, por peculato, acusado de usar a influência para firmar contratos irregulares de 240 milhões de reais para um empresário.
Esta foi uma denúncia apresentada pela Operação Lava Jato contra o senador Fernando Collor de Mello, que, como lembrou o Gadelha, foi o primeiro presidente da República a sofrer impeachment lá em 1992. Ele renunciou pouco tempo antes, mas aquilo não foi suficiente para que ele fosse empichado, perdesse os direitos políticos por 8 anos, 2 anos depois de ter sido eleito, ou 3 anos depois de ter sido eleito presidente da República, na primeira eleição direta depois do regime militar em 1989.